Vamos lá, né, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai aplicar algo que a gente aprendeu a implementar em Visual G, que é a respeito das estruturas condicionais com mais de uma condição, onde tais subcondições eram interligadas pelos operadores e, ou. Então, como eu posso fazer e implementar a mesma lógica em Python? É o objetivo da aula de hoje, beleza? Pois bem, o Visual G, a gente aprendeu a trabalhar com i e com ou. A gente aprendeu as lógicas associadas a cada um deles. O i exige que todas as subcondições sejam verdadeiras para que toda a condição do if seja verdadeira. No ou, basta que uma subcondição seja verdadeira para que toda a condição formada por tais subcondições seja verdadeira. No Python, a lógica se mantém, o que muda é a sintaxe. O i vai ser substituído pelo end. O ou vai ser substituído pelo or. Ok? Pois bem, assim como no Visual G, em Python também posso implementar condições formadas por mais de uma subcondição. Não só em Python, na maioria das linguagens de programação existentes. Ok? Lembrando que tais subexpressões podem ser interligadas por end ou por or. Vai depender do problema que eu estou tentando solucionar. E para saber se determinada expressão será verdadeira ou falsa, deveremos checar subexpressão por subexpressão para poder ter a avaliação completa de uma determinada condição. Na prática, isso fica mais fácil de entender. Como é a sintaxe de uso de tais operadores? Aqui eu tenho um exemplo de sintaxe, primeiramente do uso do end. Notem que o Visual G exigia que cada subexpressão fizesse parte e fosse delimitada por parênteses. No Python, se você quiser usar parênteses para poder organizar código, dizer o que é palavra reservada do que é expressão condicional, vocês podem usar parênteses. Mas o Python não te impõe o uso dos parênteses. Cada condição, nesse exemplo aqui, está sendo interligado por end. Significa que, na avaliação dessa condição, tanto a condição 1 quanto a condição 2 têm que ser verdadeiras para que toda a condição seja verdadeira. Okay? E lembrando que, mesmo na implementação de SYS composto por mais de uma condição, vocês serão obrigados a usar dois pontos no final da declaração da estrutura e delimitar o início e fim de bloco utilizando o tab. Lembrando que o IDLE automaticamente vai inventar código na presença dos dois pontos. Quando você apertar Enter, ele automaticamente identa. Exemplo de uso do operador lógico AND. Para mostrar que a lógica é a mesma, eu vou até utilizar um problema que vocês já resolveram com o Visual G e que já resolveram com o uso do operador lógico I. Nesse caso é o operador lógico AND. Vocês vão ver que a resolução é muito parecida, se não mais fácil, na exigência pelo Python exigir uma implementação de instruções bem mais reduzida. Então aqui, ó, faça um programa que lê 3 números e informa qual o maior número digital. Antes de implementar, primeiro vou separar as variáveis, vou definir a quantidade de condições que eu vou implementar e vou pensar em como eu vou estruturar cada uma das condições, beleza? Nesse problema vocês vão precisar de quantas variáveis? 3. Que eu posso chamar de num1, num2 e num3. Se eu tenho 3 números e eu tenho que descobrir qual deles é o maior, eu tenho quantas possibilidades de número maior nesse problema? Então, se eu tenho 3 números, onde em uma execução um deles é o maior, quantas possibilidades eu vou ter de número maior? 3, né? Primeira possibilidade, num 1 ser o maior. Segunda possibilidade, num 2 ser o maior. Terceira possibilidade, num 3 ser o maior. A gente viu no Visual G que para cada possibilidade a ser analisada pelo meu código, eu vou ter que implementar uma estrutura condicional, né? Então eu vou ter que implementar um se para checar se num é o maior, um se para checar se num 2 é o maior e um se para checar se num 3 é o maior. Para cada possibilidade, eu vou ter que implementar um if. A diferença para esse problema em relação aos da aula passada é
a quantidade de condições que eu vou ter que implementar. Beleza? Você acabou de checar que eu tenho 3 possibilidades. Vamos avaliar a primeira possibilidade. No 1 ser o maior. Quando é que no 1 é o maior entre os 3? Repito o que você falou em voz alta. Sério mesmo. E no 1 for maior que no 3. Tá vendo? O problema não me disse que eu teria que utilizar i. O que me diz se eu vou utilizar i ou não é a condição ou as condições a serem implementadas. A própria conversa com ele mesmo deixou claro que vai depender de 2 condições. No 1 só será o maior se no 1 for maior que no 2, uma condição ou subexpressão. E operador de ligação entre as condições. No 1 também for maior que no 3, outras subcondições. Essa condição completa só vai ser verdadeira quando no 1 for maior que no 1 e no 1 for maior que no 3. Então as 2 condições têm que ser verdadeiras para que no 1 seja o maior. A mesma lógica irá valer para no 2 e no 3. Então vamos implementar no 1 que vai receber alguma coisa, no 2 que vai receber alguma coisa, no 3 que vai receber alguma coisa. Cada variável vai ser preenchida pelo usuário. Se o usuário vai preencher tais dados, que função eu vou ter que utilizar que vai permitir o usuário digitar alguma informação? Input. Input. O input eu posso, entre parênteses e aspas, definir uma mensagem que vai ser exibida para o usuário quando eu pedir tal dado. Por exemplo, digite o primeiro número. Mas ainda não terminei. O que está faltando aqui nessa instrução? Converter o dado para um dado numérico. Né? O problema não disse se era inteiro ou se era real. Sempre que vai ser problema desse tipo, declara como sendo real. Que vai permitir que o cara possa digitar número inteiro e número quebrado. Vai tornar a sua execução mais abrangente, vai permitir mais dados. Então aqui, ó, depois que ele digitar a informação, converta para float, que é o número em ponto flutuante, né? Beleza. A mesma coisa para os demais. Só vou precisar fazer Ctrl C, Ctrl V, só vou mudar a mensagem, né? Segundo número e terceiro número. Terceiro. Beleza. Eu já tenho tais dados para executar cada uma dessas instruções. Eu já posso checar quem é o maior. 3 números, 3 possibilidades, cada possibilidade vai implementar o if. Eu não sou obrigado a primeiro checar no 1, depois checar no 2, depois checar no 3. Eu posso inverter a ordem. Mas fica mais organizado, eu primeiro checar se o 1 é o maior, depois checar se o 2 é o maior e assim sucessivamente. Então vamos lá. Primeiro se. If. If o quê? No 1 maior. No 1 maior que no 2. AND. Se no 1 for maior que no 2. AND. No 1 maior que no 3. 2 pontos. Se no 1 for maior que no 2 e o mesmo no 1 for maior que no 3, significa o que é isso? Que o número maior é no 1. Eu vou ter certeza que o maior número é no 1. Exibo ele na tela. Print. No 1. Lembrando, aqui eu estou considerando que sempre o usuário vai digitar valores diferentes para cada variável. Beleza? Notaram que a mesma coisa vai ser para num 2 e para num 3? É a mesma coisa. É Ctrl C, Ctrl V. Cuidado para não fazer isso. Por que esse meu código está errado? Eu coloquei o if dentro do outro. Apesar de que eu possa fazer isso, dependendo do problema, não é o caso desse problema. É um if independente do outro. Então aqui, ó, tira o tab na hora de fazer o Ctrl V. Cuidado com isso, certo? Se num 2 for maior que no 1 e num 2 for maior que no 3, significa que o maior é um 2. Se num 3 for maior que no 1 e num 3 for maior que no 2, quem é o maior?
1, 3. Já o uso do ou, a sintaxe é a mesma, o que muda é o operador e como a lógica de avaliação é feita, bastando que apenas uma condição seja verdadeira, para que toda a expressão também seja. Exemplo de uso. Você se lembra daquele problema dos estados? Vamos testar ele de novo, agora utilizando o Python. Vamos ver se vocês ainda estão cometendo o mesmo erro do estágio passado. Quantas variáveis eu vou precisar para resolver esse problema? Não é porque é 4 siglas que eu vou ter que declarar uma variável para cada sigla, não, certo, pessoal? Eu vou criar uma variável sigla e nela o usuário vai poder digitar um dos 4 estados. Então aqui, ó, sigla vai receber uma digitação pelo usuário com a seguinte mensagem: digite a sigla do estado. Eu pergunto para vocês, aqui vai int ou vai float? Por quê? Porque o input com padrão já retorna dados literais. Que a partir de agora eu vou chamar dado literal de string. Beleza. Executar essa instrução significa que o cara já digitou a sigla. Né? Eu tenho quantas regiões? 2. Se eu tenho 2 regiões, significa que eu tenho 2 possibilidades. Para cada possibilidade eu vou implementar um if. Então, o primeiro if eu vou checar se o estado é do Nordeste, né? If sigla for igual. Não façam isso. Porque esse meu código está errado. Se eu não botar aspas aqui, o interpretador vai encarar que eu estou comparando uma variável com outra. E o pior, uma variável que eu sequer declarei. Ai, vai dar tudo errado. Primeiro erro. Dados string devem ser representados entre aspas. Tem outro erro aí. Um igual para atribuir, 2 iguais para comparar. Se eu só colocar um igual, estou dizendo se sigla recebe Pernambuco. Se sigla for igual a Pernambuco, gostei. Ou o quê? Se sigla for igual a Pernambuco, ou sigla igual a Paraíba, 2 pontos. O que é que isso significa? Que a sigla é do Nordeste. Ok? Aqui não é interessante o se não. Porque o se não vai avaliar qualquer besteira que ele digitar. Qualquer coisa que não seja Pernambuco ou Paraíba, ele ia dizer que é do Sudeste. Mas como eu só tenho 2 estados, eu vou ter que implementar o quê? Aqui outro if. If sigla igual a SP ou sigla, não vou nem dizer ou para você não escrever em U na prova. Or sigla for igual a RJ, significa que o estado é do Sudeste. Beleza. Lá no Visual G, a gente aprendeu a trabalhar com estrutura condicional. Ele também aprendeu a trabalhar com estrutura condicional de seleção múltipla. Mas existe um tipo de if que permite implementar a mesma lógica, que é a partir da estrutura if, elif, else. Esse elif é uma junção de 2 palavras, else e if. Que é como se fosse, se alguma coisa, faça isso. Se não, se essa outra coisa, faça isso. Se não for nem isso, esse else é equivalente àquele outro caso que é implementado na estrutura. Okay? Basicamente, é o if, como o if que a gente estava implementando, porém, esse if é o if com seleção múltipla. O que significa uma estrutura com seleção múltipla? Várias possibilidades, porém, quando eu encontrar a possibilidade certa, eu paro de avaliar as demais. Significa que, por exemplo, alguns problemas anteriores que fossem resolvidos com if e else seriam mais eficientes. Porque já que eu encontrei a resposta certa, para que avaliar os outros erros? Aí entra no que o outro queria chegar.
Beleza? A estrutura possui essa sintaxe aqui, ó. É muito parecida com o if else. Se uma determinada condição for verdadeira, 2 pontos, e aqui indentado, eu vou implementar todas as estruturas que só serão executadas quando isso aqui for verdadeiro. Se não, se essa outra condição for verdadeira, então isso aqui é como se fosse caso 1, caso 2, caso 3, a quantidade de elifs a ser implementada vai depender da quantidade de casos que eu vou ter que prever. Então isso aqui é o meu escolha caso de uma sintaxe diferente. E a galera que criou o Python se preocupou em manter a estrutura do if para quê? Porque o cara só fixar uma estrutura. Entendeu? Fica mais fácil. Você só precisa adicionar o que aqui? Uma nova palavra reservada. Mas a lógica sim tem. Beleza? Independente de eu ter vários elifs, eu posso implementar no final um else. Esse else é opcional. Porém, ele quebra o galho na hora de feedback para erro, ou para executar um bloco de instruções, no caso de o if e todos os elifs forem falsos. Se cada if e elif equivale a um caso, o else equivale a um outro caso no Python. Como é que eu posso usar o if, elif e else? Vamos ver. Problema grande, porém muito besta, né? Veja. Faça um programa que escreve o nome de um produto baseado no seu código. Cada produto tem um código, certo? Então aqui, ó. Se o cara digitar 1, o programa deverá escrever pizza. Se o cara digitar 2, hambúrguer. Se o usuário digitar 3, refrigerante. Se o usuário digitar 4, batata frita. Para evitar que o usuário animal tente acessar um produto que não existe, por exemplo, o produto 1000, eu vou implementar o else e ser bem educado com a mensagem dizendo animal, código inválido, beleza? Como é que eu posso fazer isso? Então vamos lá. Vou continuar lendo inteiro com a mensagem, código, beleza? If código for igual a 1, o cara comprou uma pizza. Se não, que é o meu elif. Se não, se o código for igual a 2, o cara comprou, não me lembro, vou inventar aqui, hambúrguer. Hambúrguer. Elif. Os americanos vêm pra cá e falam tudo cagado também. Elif o quê? Código igual a 3. Print. Pô, vocês decoraram, valeu. Refrigerante. Elif código igual a 4. 4 é o quê? Decoraram mesmo. Batata frita. Mas pode ser que o animal digite 10. Não existe o produto 10. Então, se não, print farinha. Código inexistente. Qual é mesmo o nome do... Roncoio.